Paz, seu Jones, tudo bem com o senhor? Tá tudo bem? A dona Cristiane, tá tudo bem? Tudo na paz? Que Deus abençoe a tua vida aí. Que Deus aqueça o teu lar. Dona Celeste, uma noite fria, sexta-feira, gelado. Acho que é uma massa de ar gelado polar, veio lá do Polo Sul, subiu o Brasil aqui, nós estamos meio que congelando aqui em São Paulo. Mas Deus é bom, porque Ele sempre aquece o nosso coração. E quem tem o coração aquecido, o corpo também fica aquecido. Glória a Deus. Amém? Deus é bom. Aleluia. Nós vamos falar um pouco sobre uma história que está na Palavra de Deus. Nós vamos comentar sobre essa história. Que são os discípulos no caminho de Emaús. Vamos entender o contexto dessa história, né? Por que Jesus apareceu ali e compreender, né, o propósito de Deus com essa história. Amém? Então, boa noite, Dona Celeste, intercessora do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. Que Deus te dê colheitas abundantes, Dona Celeste. Em nome de Jesus. Dona Elane Lima, boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida também. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu querido, minha querida. Vamos orar e pedir para o Senhor a revelação da palavra. A revelação da palavra, ela precisa estar nos nossos ouvidos, no nosso coração. Que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Então nós vamos estudar aí o caminho de Emaús, vamos orar para Deus falar conosco, em nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar esse tempo nas Tuas mãos, implorar a Tua misericórdia sobre nós, a Tua presença e a Tua graça, Senhor. Porque a Tua graça é aquilo que nos basta. Pai, fala conosco de maneira específica, Pai. Não permita que nós falemos aqui algo do nosso próprio coração, mas que tudo aquilo que nós vamos comentar aqui venha do Teu Espírito, Pai. Não venha da nossa alma, da nossa carne. Em nome de Jesus, cobre com o sangue do Cordeiro cada um de nós que estamos aqui reunidos virtualmente. Cobre nossas famílias. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas falhas. Nos lava, nos limpa. Nos purifica de toda contaminação e sujeira. Em nome de Jesus, Senhor, opera nessa noite, Pai, a abertura da visão, que nós precisamos que o Senhor abra a nossa visão, o nosso entendimento. Abre também, Senhor, nossos ouvidos e fala conosco de maneira específica, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, vamos lá. Eu vou ler um texto que está em Lucas 24, versículo 13 em diante. Nós vamos ler a história de dois discípulos no caminho de Emaús, né? Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida em que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte
e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Essa é uma história tremenda que aconteceu no domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, no sábado nada aconteceu, os discípulos eles se guardaram, sábado é um dia sagrado para os judeus, e na madrugada de domingo, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus diz que aconteceram algumas coisas nesse dia. Algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus e não encontraram aquela pedra que estava na boca, na porta da caverna onde Jesus estava. Ela estava separada da porta, estava revolvida, e elas encontraram um anjo que afirmava que Jesus havia ressuscitado, que ele vivia, né? Jesus apareceu para Simão, para Pedro, mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele começa dizendo: naquele mesmo dia, 2 discípulos, que eram discípulos de Jesus, eles estavam saindo de Jerusalém e eles estavam indo para uma aldeia que estava 11 quilômetros aproximadamente longe de Jerusalém. Era uma aldeia próxima, mas era 11 quilômetros de distância. Eles estavam caminhando pela estrada, provavelmente com medo de serem caçados pelos principais dos fariseus, com medo de serem mortos também. Então, essas duas pessoas que eram discípulos de Cristo estavam indo para longe de Jerusalém. E eles estavam conversando, o que eles falavam ali naquele caminho, né? Aquela conversa que eles estavam tendo, era uma conversa de derrota. Era um papo, né? uma conversa que interpretava os acontecimentos de uma maneira negativa, uma maneira que fazia com que eles tivessem medo e fugissem. Eles estavam fugindo de Jerusalém. Estavam saindo de Jerusalém, porque Jerusalém, com a morte de Jesus Cristo, os seus discípulos estavam correndo perigo de vida. Eles poderiam ser presos e mortos também, né? E no meio do caminho, né, em um ponto do caminho, o próprio Jesus aparece para eles. E eu não sei se existe nos evangelhos outro trecho
que diz que Jesus saiu de Jerusalém. Nesse trecho, a primeira coisa que Jesus faz fora da cidade de Jerusalém, no dia da sua ressurreição, foi buscar, foi aparecer para 2 discípulos que ele tinha, que andaram com ele, que ouviram os seus ensinamentos, talvez fossem pessoas que experimentaram o poder de Deus, né? Mas esses 2 discípulos, chamados apenas de discípulos, eles eram pessoas que aprenderam os segredos, ou seja, eram pessoas que ouviram a revelação da palavra de Deus. E com a morte de Jesus estavam fugindo, estavam com medo. Mas Jesus saiu do túmulo e ele foi atrás desses 2 discípulos. Ele sai do túmulo, da cova, do buraco, ele ressuscita e ele vai atrás dos discípulos. E o que eu acho interessante foi a maneira que Jesus apareceu para eles. Jesus apareceu para eles de uma maneira que eles não o reconheceram. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como que fechados, não reconheceram o próprio Senhor Jesus, o próprio Mestre. Era como se eles estivessem conversando com um estranho. Como que um discípulo, uma pessoa que andou com Jesus, que ouviu a sua palavra, que recebeu a revelação da palavra, como que essa pessoa pode não reconhecer aquele que havia ensinado eles? Os olhos deles estavam como que fechados. Por que que os olhos deles estavam fechados? Essa é a pergunta que não quer calar, não é? Eles estavam com os olhos fechados, primeiro, porque eles estavam com medo. O medo faz as pessoas perderem a visão espiritual. O medo faz as pessoas fugirem da onde elas devem estar, aonde Deus mandou elas estarem. O medo faz as pessoas agirem de maneira totalmente irracional diante de Deus. Então Jesus aparece e começa a caminhar com eles. Eles estão conversando com Jesus e Jesus está perguntando para eles: o que vocês estão falando? Qual é o assunto que vocês não param de falar? E eles começam a contar a história da crucificação de uma maneira negativa, de uma maneira ruim. Olha, mataram Jesus, profeta, poderoso em palavras e obras. Então a revelação de quem era Jesus não passava do ministério profético. Jesus era um profeta para eles. E Jesus começa a conversar com eles e abrir o entendimento deles para as Escrituras, começando de Moisés, começando com os 5 primeiros livros da Bíblia, passando pelos profetas. Jesus começa a ministrar a palavra revelada para aqueles homens. Jesus começa a abrir o entendimento deles através da palavra revelada. Jesus não utilizou qualquer outro método para abrir a visão daqueles homens. Ele utilizou o que um discípulo precisa, o que um discípulo quer, um discípulo valoriza, a revelação da palavra de Deus. E Jesus, durante aqueles quilômetros que ele caminhou com eles, foi ministrando a palavra revelada, começando por Moisés. Agora, entenda uma coisa: por que que Jesus foi atrás desses 2? Não fazia parte, essas 2 pessoas não faziam parte dos 12 apóstolos. Eles não eram apóstolos. Um deles se chamava Cleopas. Os 11 estavam em Jerusalém. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles encontraram os 11 em Jerusalém. Não faziam parte dos 12 que foram escolhidos. Por que que Jesus foi atrás desses discípulos? Primeiro, Jesus foi atrás deles porque eles eram discípulos. E Jesus, meu irmão, ele ama pessoas ensináveis, aprendizes, pessoas que têm fome e sede da palavra de Deus. O que são discípulos na concepção de Cristo? Discípulos não são pessoas que perderam a sua individualidade. Não são pessoas que estão sendo manipuladas pelos mestres. Não são pessoas
que perderam a sua capacidade de pensar, de decidir. Não são essas pessoas. Discípulos, na visão do Mestre, são potenciais portadores da palavra de Deus. São pessoas destinadas a propósitos específicos. São pessoas que recebem a revelação da palavra e valorizam a revelação da palavra. Esses são os discípulos. Jesus vai atrás dos discípulos, porque justamente são discípulos. Ele não foi atrás de duas pessoas aleatórias. Ele não foi atrás de pessoas que fugiram simplesmente. Não. Jesus foi atrás deles porque eles eram imitadores de Cristo. E os discípulos, na concepção da palavra, são imitadores de Cristo. São pessoas que seguem, são pequenos cristos, são pequenos ungidos. São pessoas que seguem os ensinamentos do Senhor Jesus. Não são apenas aqueles que sabem desses ensinamentos, mas aqueles que vivem esses ensinamentos. São pessoas que praticam os ensinamentos do Senhor na sua vida pessoal. Essas pessoas são consideradas por Deus como discípulos. Por isso Jesus foi atrás deles. Jesus não foi atrás deles porque eles eram apóstolos, os 12. Jesus não foi atrás deles porque eles eram profetas. Jesus não foi atrás deles porque eles eram evangelistas, ou pastores, ou mestres. Jesus não foi atrás deles porque eles tinham algo especial. Jesus foi atrás deles porque eles eram discípulos. Então Jesus, ele quer ir atrás dos discípulos. Discípulos atraem a presença do Mestre. Grava bem isso, porque na intercessão nós precisamos ser discípulos de Cristo. Precisamos ser ensináveis. Permitir que Cristo nos ensine, que a palavra nos ensine, que a palavra trabalhe no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. O intercessor, antes de ser intercessor, antes de ser profeta, ele é um discípulo. Ele é um seguidor de Cristo. É alguém que valoriza a palavra. É alguém que vive a palavra. Não é uma pessoa que simplesmente conhece a palavra, que ora e que profetiza. Não, é uma pessoa que está disposta a mudar o seu pensamento quando Jesus ensina a palavra revelada. Uma pessoa que está disposta a mudar o seu comportamento, a mudar de opinião. Uma pessoa que pode ser trabalhada pela palavra de Deus, pode ser moldada pelas águas da palavra de Deus. Então Jesus foi atrás dos discípulos. Ele não foi atrás de um título, não foi atrás de um ministro, ele foi atrás de um discípulo. Essa é a revelação que me tocou nessa história. Jesus sai do túmulo e ele vai atrás dos discípulos. Os discípulos. Segunda coisa, Jesus foi atrás deles. Por quê? Porque Jesus não perde ninguém daqueles que o Pai entregou para eles. Em João capítulo 17, Jesus está orando. A oração sacerdotal, as pessoas batizam essa oração de oração sacerdotal. E entre outras coisas, Jesus fala, olha, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra. Mas Jesus diz ao Pai, eu não perdi nenhum daqueles que o Senhor me deu. Então, Jesus tinha um discernimento tremendo em relação àqueles que o Pai havia dado a ele, para que ele pudesse ministrar, discipular, compartilhar as palavras reveladas, compartilhar os segredos do reino de Deus. Jesus sabia que o Pai tinha dado pessoas que seriam discipuláveis, que seriam ensináveis, pessoas escolhidas pelo Pai, para que ele pudesse ensinar. Então Jesus foi atrás deles, porque Jesus é o pastor que não perde ninguém. Jesus é o bom pastor que não perde nenhuma ovelha, que não deixa que as ovelhas fiquem desgarradas, que saiam do caminho que ele sabia que haveria para elas. Então Jesus foi atrás deles, porque Jesus não perde ninguém, irmão. Jesus não perde ninguém.
Quem foi atrás desses discípulos? Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Judas, não foi nenhum dos Bartolomeu, não foi nenhum dos 12. Foi o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus não perde ninguém. Jesus vai atrás daquele que é desgarrado. Porque Jesus é o bom pastor, meu irmão. O pastor, uma das marcas de um pastor, é que ele vai atrás da ovelha que se perde. Ele vai atrás daquela que está afastada. Essa é a marca do pastor. Ele zela pela vida, pela alma da ovelha. Ele zela e ele vai atrás. Ele sai da onde ele está, né? E ele vai atrás da ovelha, ele vai atrás da pessoa que Deus confiou para que ele cuidasse. Essa é a marca do pastor. E Jesus está dando um grande exemplo, que ele sai do túmulo e a primeira coisa que ele faz, fora de Jerusalém, é buscar duas ovelhas que estão se afastando do caminho que Deus determinou. Duas ovelhas que estavam perdidas, perderam a visão espiritual, estavam olhando apenas com a visão natural. Jesus foi atrás deles porque Jesus não perde ninguém que o Pai deu para ele. Jesus também foi atrás deles para compartilhar a revelação da palavra. Ele compartilha a revelação para aqueles que buscam a revelação. Ele entrega a revelação das Escrituras para aqueles que são ensináveis. Jesus não foi atrás deles para dar pérola aos porcos. Jesus não ia fazer isso. Ele não foi atrás de duas pessoas e ficou gastando o seu tempo andando no caminho de Emaús para duas pessoas que não iam valorizar a palavra de Deus. Jesus entregou a revelação para eles, por isso ele foi atrás daqueles dois discípulos. Ele poderia ter falado com 70 pessoas que estavam em Jerusalém, 70 discípulos, mas ele deixou Jerusalém, porque tinha pessoas que tinham a capacidade de receber revelação. Jesus procura pessoas que têm capacidade de receber a revelação, de compreender o que ele quer revelar, o que ele quer falar. O intercessor, antes de ser profeta, irmão, você precisa absorver pessoalmente a revelação da palavra de Deus. Esse tem que ser o guia da sua vida. Senhor, me traz a revelação da palavra. Me traz aquilo que a palavra está dizendo. Me dá uma palavra revelada. Eu não quero ser um teólogo vazio, com uma fé fria e morta. Eu preciso da revelação da palavra. Então Jesus foi atrás de duas pessoas que recebiam a revelação da palavra de Deus. Então ele foi lá para compartilhar a revelação. Jesus também foi atrás deles para mudar o caminho natural de medo. Eles estavam num caminho de medo, estavam num caminho de fuga. Então Jesus olha para dois discípulos e ele fala, eles perderam a visão. E porque eles perderam a visão, eles perderam também a coragem. Eles perderam a ousadia. Eles perderam a fé. Porque o medo é contrário à fé. Então Jesus sai atrás de dois discípulos que haviam perdido a visão espiritual, que haviam perdido algumas revelações importantes que Deus, que ele mesmo, Jesus, havia dado a eles. Jesus falou assim, eu vou buscar duas pessoas que recebem a revelação, porém agora eles perderam a visão espiritual. E eu preciso ir atrás deles para tirá-los desse caminho de medo e para que eles voltem para um caminho de ousadia. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de amor, de coragem, de ousadia e de moderação, de poder. Foi esse espírito que Jesus ministrou sobre eles. Mas eles estão fugindo. Eles estão fugindo de Jerusalém. Amém? Então, Jesus também foi atrás deles para que eles recebessem poder. Ele foi atrás deles por quê? Porque o poder do Espírito Santo seria derramado em Jerusalém.
Ele havia falado para os discípulos, ele havia falado, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jerusalém foi o lugar escolhido para que o poder fosse derramado. Jerusalém foi o lugar escolhido para que o Espírito viesse sobre os discípulos. E os discípulos, 2 deles, estavam saindo de Jerusalém. Jesus foi atrás deles, para que eles fossem de volta para o lugar aonde a promessa se cumpriria. Então, eles estavam fugindo, porque eles estavam com uma visão fechada, a visão deles passou a ser uma visão natural. O intercessor, irmão, ele precisa ter a visão espiritual aberta. Por pior que seja a situação, aqueles homens receberam a crucificação de Jesus da pior maneira, de uma maneira natural. A cruz para eles era sinônimo de derrota, era sinônimo de vergonha, de fracasso. Jesus foi revelar para eles que a cruz era um sinônimo de conquista, um sinônimo de vitória. A visão deles sobre a cruz estava errada. Então Jesus começa a falar que a cruz era o cumprimento da palavra e que Deus havia mudado a história da humanidade. Ou seja, Jesus precisou ir atrás deles para que eles saíssem do medo, saíssem da covardia, da fuga, e eles começassem a encarar e enfrentar o seu destino profético, o propósito que Deus escolheu eles, para que eles cumprissem nessa terra. Então, vocês vão para Emaús, mas o Espírito não será derramado em Emaús. O poder não virá para quem está em Emaús, o poder virá para quem está em Jerusalém. Vocês precisam estar unidos em Jerusalém. Vocês precisam estar no cenáculo em Jerusalém, buscando a promessa de Deus. Jesus foi atrás deles para que eles fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Outra coisa que Jesus foi fazer, ele foi resgatar o propósito na vida desses homens. Eu comecei uma boa obra na vida de vocês. Eu comecei a ensinar a palavra, eu comecei a colocar os fundamentos, eu comecei a trazer a revelação sobre o coração de vocês. Mas isso tudo tem um propósito. Isso tudo tem um motivo. Tem um propósito, cada palavra que eu coloco no coração de vocês. Jesus foi buscar o propósito. Ele foi buscar discípulos, porque discípulos estão destinados ao propósito. Por isso a importância que a gente precisa dar ao discipulado do Senhor Jesus. Cada vez que Deus, cada vez que o Senhor fala com você, cada vez que Ele fala comigo, nós precisamos guardar a palavra, porque essa palavra tem um destino, tem um propósito. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então a palavra não poderia voltar vazia no coração daqueles 2 discípulos. Jesus não escolheu aqueles 2 discípulos para que eles tivessem medo. Jesus não te escolheu para viver com medo. Jesus não me escolheu para viver com medo, para viver fugindo do que pode acontecer com as minhas finanças, com a minha família, com a minha saúde. Jesus não me escolheu para fugir. Ele me escolheu para estar no lugar onde a promessa se cumpre, para estar no lugar onde o propósito é levado a cabo, onde nós podemos fazer aquilo que fomos destinados para fazer. Jesus foi atrás deles, para que o propósito não se perdesse na vida deles. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para terminá-la, para aperfeiçoá-la até a volta de Jesus. Então Jesus foi atrás daqueles 2 homens, 2 discípulos, para que o propósito não se perdesse. Amém? Então essa é uma história que ilustra bem o que Jesus faz muitas vezes na nossa vida, irmão. Acontecem coisas muito ruins, acontecem coisas que parecem términos, né? Que envolvem perdas terríveis. Eles haviam perdido toda a esperança, haviam perdido a fé. Eles haviam visto o Mestre, aqueles que eles esperavam que faria algo do jeito deles, morrer numa cruz da pior maneira possível, ser acusado. Eles presenciaram algo que trouxe sobre a alma deles tristeza, estavam entristecidos, estavam enlutados. E Jesus, ele visita aquele que está entristecido e enlutado,
Ele é um socorro bem presente em tempo de angústia. Então, você é um discípulo, você não é simplesmente o intercessor, o profeta. Antes disso, você é um discípulo. E Jesus vai atrás dos discípulos, por quê? Porque ele tem que tirar aquela tristeza e transformar a tristeza em alegria, porque a alegria do Senhor que é a nossa força. Não é a tristeza que nos fortalece, não é aquele sentimento de medo que vai fazer a gente ter vitória, mas é a alegria do Senhor. Então, Jesus foi atrás dos discípulos para transformar a tristeza em alegria, para transformar o medo em coragem. Amém? E o intercessor tem essas marcas. Ele não vê a morte como final. Ele não vê um vírus como algo definitivo, como algo que comanda. O intercessor, ele é um discípulo, que ele tem a alegria do Senhor, não importa o tempo que nós estamos vivendo. Ele tem a coragem, a ousadia de profetizar. Ele tem fé para enxergar a vitória, onde todo mundo só enxerga a derrota. Essa é a visão do intercessor. E foi isso que Jesus foi fazer com os dois discípulos no caminho de Emaús. Ele foi transformar uma visão negativa, uma visão totalmente humana, uma visão derrotista, numa visão espiritual. Foi mostrar para eles a realidade de que Deus estava cumprindo um propósito com a cruz. Estava cumprindo o propósito com a morte de Cristo. Amém? Então, Jesus foi atrás deles para que o propósito não se perdesse, irmão. Então, grava bem isso, você é ovelha do Senhor. Você, acima de tudo, você é pastoreado pelo Senhor. O Senhor não vai perder nenhum daqueles que foram escolhidos, nenhum daqueles que foram destinados para um propósito, nenhum daqueles que foram escolhidos para receber a revelação, para receber a palavra revelada. Jesus não perde ninguém. Jesus vai atrás. Ele saiu do túmulo e a primeira coisa que ele fez, fora de Jerusalém, foi ir atrás de 2 discípulos. Aleluia. Outra coisa, Jesus foi atrás daquelas 2 pessoas, 2 discípulos, para que eles se transformassem em testemunhas. E testemunha, ele é chamado para falar em público, para revelar, para discorrer, para narrar aquilo que ele viveu, que ele viu, que ele presenciou e que ele ouviu. Testemunhas nunca serão ouvidas em esconderijos. Testemunhas precisam de coragem para poder testemunhar daquilo que tem ouvido e visto. Então, Jesus foi atrás para que eles pudessem ser transformados em testemunhas daquilo que eles viam e daquilo que eles ouviram. Amém? Eles já eram testemunhas, mas eles falavam para Jesus, olha, Jesus foi morto, aquele que era poderoso em palavras e obras. Eles estavam testemunhando, mas de uma maneira completamente errada. Na realidade falaram para Jesus, você não viu, você não ouviu, será que você não percebeu o que aconteceu em Jerusalém nesses dias? Como eles mataram um profeta. Jesus, ele chegou até aqueles 2 homens, para que eles pudessem ser testemunhas de uma maneira diferente. Ou seja, você vai testemunhar a morte de Cristo, não como uma derrota para aqueles que foram escolhidos, mas como uma vitória para a igreja do Senhor. Amém? Então é importante que a gente entenda que Jesus, irmão, quer que você seja testemunha, quer que eu seja testemunha, quer que nós sejamos pessoas que vão professar, que vão falar e confessar a sua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Jesus foi atrás deles para que a visão deles fosse mudada. E muitas vezes, irmão, a nossa oração, a nossa palavra, ela está baseada numa visão humana, numa visão natural, uma visão errada das coisas que nós temos vivido, presenciado. Jesus te chamou e me chamou para sermos testemunhas, mas testemunhas daquilo que nós vemos no mundo espiritual. A interpretação daquilo que está acontecendo no reino físico, ela ganha outra cor quando nós colocamos o discernimento espiritual nos nossos olhos.
Então, aqueles 2 discípulos poderiam estar celebrando, ao invés de estar correndo, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar e lamentar. Eles podiam celebrar, porque Jesus não havia morrido, ele havia conquistado, ele havia tirado o pecado do mundo, conquistado a nossa libertação, conquistado a nossa cura. Então a visão sobre as coisas que acontecem ao nosso redor é uma visão que precisa ter o óculos espiritual do Senhor. Por isso Jesus foi atrás daqueles 2, para tirar essa visão negativa, a visão ruim. Não é verdade? Quantas vezes você vai orar por alguém e você está com uma visão natural? A visão natural envolve a tua mente, a minha mente. A gente ora em cima da visão natural. E Deus não se move em cima da visão natural. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Os caminhos dele também são muito mais altos. Então nós não podemos orar de acordo com uma visão natural. Imagina a oração desses 2 discípulos. Senhor, nos livra do governo romano, nos livra dos fariseus, nos livra dos sacerdotes. Estão matando os discípulos de Cristo. Estão matando, estão perseguindo. Então a oração, ela tem como base a visão que você e eu temos a respeito das situações que estão acontecendo. Então muitas pessoas passam por enfermidades e elas saem da enfermidade com uma experiência sobrenatural da palavra, uma experiência sobrenatural com Deus. Muitas pessoas chegam até a porta da morte e voltam quebrantadas, voltam mais humildes, foram tocadas por Deus durante o tempo da enfermidade. E nós não compreendemos isso porque nós enxergamos a enfermidade de uma maneira errada, né? E às vezes Deus... olha só, irmão, Ananias foi orar por um homem chamado Saulo. O Saulo que estava cego. Estava cego. Teve a visão do Senhor e ficou cego por alguns dias. Ananias foi orar pelo Saulo. Então, você pode olhar para a cegueira de Saulo, Ananias, de uma maneira errada. Você pode olhar para uma cegueira, puxa vida, o homem ficou cego. Será que ele encontrou Jesus, sendo que ele ficou cego? E Jesus abre os olhos aos cegos, ele não fecha os olhos daquele que enxerga. Então, o intercessor tem que ter a visão do propósito, do processo de Deus. E não daquilo que nós, como seres humanos naturais, estamos enxergando. O processo de Deus na vida de Saulo era deixá-lo sem visão, para depois abrir a sua visão. O processo de Deus na vida de Jó foi que ele passasse por aquilo, permissão de Deus, passa por isso, para que depois ele fosse uma pessoa de muito mais revelação. Tanto é que Jó falou assim, olha, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então muitas coisas que vêm sobre a nossa vida, nós temos a visão dos discípulos que estão caminhando para fora de Jerusalém, indo para Emaús, lamentando a derrota. Quando na realidade, aquilo que aconteceu em Jerusalém levou eles a uma vitória tremenda. Abre a porta para que o Espírito fosse derramado e que o poder descesse sobre os discípulos. Eles estão fugindo do propósito, estão fugindo do Espírito, fugindo de Deus, sem saber, porque eles estão com uma visão errada, irmão. Então, nós precisamos pedir para que o Espírito não permita que tempos de lutas, tempos de muitas aflições, roubem a nossa fé, roubem a nossa esperança, roubem a visão espiritual. Porque roubou isso, irmão, nós vamos fugir. Oração de fuga. E Deus não nos deu espírito de temor. Qual foi o processo que Jesus utilizou com aqueles discípulos? É o processo que ele usa com todo discípulo, irmão. A revelação da palavra de Deus. O processo para abrir os olhos espirituais novamente.
foi o processo da revelação espiritual. Jesus não ficou ali, se revelou para eles de uma maneira sobrenatural. Jesus começa a falar, ele começa a ministrar a palavra revelada no caminho de Emaús, começando por Moisés e passando pelos profetas. Ele revela uma palavra atrás da outra, uma palavra atrás da outra. E eles falaram, olha, nosso coração ardia quando ele estava ministrando a palavra de Deus. O nosso coração ardia, e essa é uma marca de quem é discípulo, irmão. O coração arde quando recebe uma palavra revelada, o coração queima. Por quê? Porque o tesouro de um discípulo está na palavra. O tesouro de um discípulo está na revelação da palavra. A palavra revelada é tudo para um discípulo. Então o coração arde, a palavra de Deus diz, aonde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. O discípulo precisa de palavra revelada no coração. Então eles falam, puxa vida, era o mestre que estava aqui, era o próprio Senhor que estava conosco. Você não lembra como o nosso coração ardia? O discernimento da palavra. É por aí que Jesus abriu os olhos daqueles discípulos. Ele devolve a visão espiritual, utilizando a palavra de Deus. E a palavra revelada, irmão, ela tem um poder sobrenatural de abrir os olhos espirituais das pessoas. Glória a Deus. Amém? Outra coisa, o coração deles foi mudado. Como? Eles se assentaram com o mestre para comer. Eles não tinham ainda a visão de que Jesus estava ali com eles. Mas no momento em que eles se assentaram para comer, para se alimentar do pão, que é o símbolo da palavra de Deus, naquele momento, os olhos se abriram. Então, tudo aponta para a palavra de Deus, irmão. A palavra revelada de Deus. E Jesus desaparece do meio deles, porque Jesus já tem o corpo glorificado. Ele tem o corpo espiritual. E ele some na frente deles. Um olha para o outro, eles são discípulos, e eles falam, era o mestre, era o mestre. E olha só, irmão, eles já não estão vendo com olhos físicos aquele homem que estava ali. Mas os olhos espirituais abertos. Não é mais necessário que Jesus se revele no corpo de um homem para eles. A fé voltou para o coração deles. E o próprio Jesus falava, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aqueles que têm os olhos do seu entendimento aberto, os olhos da fé. E eles começaram a enxergar que Jesus havia ressuscitado. Eles começaram a enxergar, e com a visão, volta a esperança, volta a alegria, volta a coragem, volta a fé. E eles falaram, vamos voltar para Jerusalém. Agora, a coragem fala mais alto que o medo. A visão espiritual mata a visão natural. E eles correm para Jerusalém. Não importa que eles estão perseguindo os discípulos de Cristo. Não importa que nós temos o risco de morrer. Nós vamos voltar para Jerusalém. Jesus resgatou 2 discípulos porque eles estavam se afastando do lugar da promessa, irmão. E isso é muito Jesus foi convidado a entrar na casa. Jesus fala assim, não, eu vou continuar o caminho. Mas os 2 discípulos falam assim, não, olha, o dia está terminando. Entra na casa com a gente, come alguma coisa. Jesus precisa ser convidado, irmão. Jesus não vai entrar na casa até que ele seja convidado para entrar. E Jesus entra na casa deles e muda a história daqueles 2 discípulos. Então, foi a primeira coisa que Jesus fez quando saiu do túmulo fora de Jerusalém. Eu vou buscar aquelas 2 ovelhas que estão se afastando da promessa do Pai. Amém? Então, meu querido, minha querida, medita nessa história de Jesus e 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus não foi buscar título, não foi buscar ministro, não foi buscar profeta, Jesus não foi buscar
uma pessoa que fazia parte do conselho apostólico, do conselho profético, dos pastores. Ele não foi buscar pessoas que tinham uma expressão, que eram pessoas que na história bíblica marcaram. Jesus foi buscar duas pessoas que eram discípulos. Então, antes, meu querido, antes de você tomar uma decisão, antes de você orar, antes de você começar a interceder, volte a ser discípulo. Volte a ser alguém cujo coração está ardendo quando recebe uma revelação. Se o teu coração está ardendo, irmão, é porque você foi chamado por Deus. E você foi entregue para alguém que tem interesse em fazer de você o portador da revelação da palavra. Os dois discípulos voltaram para Jerusalém. E eles estavam em Jerusalém quando o dia de Pentecostes aconteceu. Eles estavam no cenáculo. Foram cheios do Espírito Santo. E aqueles dois discípulos agora, eles estão empoderados pelo Espírito para que eles possam fazer discípulos. Esse é o propósito. Um discípulo gerar outro discípulo. Por isso Jesus falou, ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Procurem pessoas ensináveis. Não fique perdendo tempo com pessoas que não querem aprender a palavra. Não fique perdendo tempo com pessoas que são obstinadas, que são pessoas que não querem a revelação da palavra. Vá atrás daquele que valoriza a palavra de Deus. Faça o que Jesus fez. Ore para que discípulos não se afastem do caminho, do propósito. Eles eram dois propósitos que estavam se perdendo. Dois ministérios que estavam se afastando daquilo que Deus havia determinado. Então a nossa oração, meu querido, minha querida, é que o Senhor nos transforme em discípulos de Cristo. Pessoas que são ensináveis, pessoas que têm discernimento, pessoas que guardam a palavra de Deus. Amém ou não amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, meu irmão. Que o Senhor te abençoe ricamente, meu irmão. Muita gente já saiu de Jerusalém, mas o Senhor vai buscá-los. Porque o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. É o Senhor quem nos apacenta. É o Senhor quem vai nos buscar, irmão. É o Senhor quem vai revelar a palavra. O Senhor é aquele que é socorro bem presente em tempo de angústia. Então Deus está contigo, intercessor. Deus está contigo, intercessora. Deus não vai perder um discípulo, uma discípula do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Que Deus faça da sua semana, do seu dia, da sua noite, que Deus faça da sua semana tempo de alegria, de revelação, de esperança e de fé. Amém? Aí você vai poder produzir aquilo que você mesmo recebeu. Você vai poder impartir aquilo que você mesmo recebeu da parte do Senhor. Você vai poder distribuir para outras pessoas a mesma revelação. Você vai poder ser uma testemunha viva do que Deus faz, do que Jesus faz na vida de uma pessoa. Amém? Que você seja transformado pela palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é viva, não é morta. A tua palavra é fiel, ela não está aqui para nos julgar, mas ela está aqui para nos resgatar, para nos tirar de um caminho de medo, para nos tirar de um caminho de fuga e para nos colocar num caminho de propósito, de destino, de coragem e do sobrenatural, de poder. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra e te agradecemos porque a tua palavra pode arder o nosso coração. Ela pode nos ensinar, ela pode nos edificar e ela pode, Senhor, nos transformar. Eu te agradeço, Pai, porque a tua misericórdia não tem fim e a tua graça, ela se renova sobre a nossa vida. Pai, abençoa cada pessoa, cada um de nós que estamos aqui compartilhando a tua palavra e em nome de Jesus, Pai, traz o livramento de todo o caminho errado que nós mesmos decidimos trilhar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida.
Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita revelação, muita paz, muita alegria, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele te dê muita saúde espiritual, física e emocional. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.